Quer fazer uma piscina aí na sua casa, mas está desanimado? Pensa que piscina é coisa para gente rica, que não é qualquer um que pode ter uma piscina em casa? Então esse é o vídeo que você precisa assistir. Eu sou Clodomiro Valerio, quer dizer que você é muito bem-vindo ao nosso canal. Olha só, nesse vídeo eu vou trazer para vocês o passo a passo completo de uma piscina de alvenaria, tá? Desde o início, desde da medição, da escavação do buraco para fazer a piscina, até o acabamento, tá? É um vídeo muito completo mesmo, do início até o final de uma piscina que a gente fez aí, uma piscina de 3 por 5 por 1,40 de profundidade. E também é uma piscina completa, uma piscina com LED, com retornos, com aspiração, com os ralos de fundo, com hidromassagem, com aquecimento. Então é uma piscina completa, do jeito que todo mundo sonha em ter uma em casa, tá bom? Eu vou trazer aqui para vocês nesse vídeo o passo a passo dessa construção. Então já peço que você deixe o like aí pra gente nesse vídeo, porque é um vídeo completo. Você assistindo esse vídeo, você vai estar apto a fazer a sua própria piscina, tá bom? Mas se ao assistir esse vídeo você ainda tiver alguma dúvida, eu me coloco à disposição, tá? Você que é membro aí do canal Clodomiro Valerio, é muito fácil ser membro, tá? É só clicar aqui no botão Seja Membro, que você vai pagar uma quantia aí de R$ 7,99 por mês e vai ser membro do canal Clodomiro Valerio. Vai ter aí todos os benefícios que é membro, vai receber os vídeos em primeira mão. Primeiro eu posto o vídeo para você que é membro. O seu nome vai estar passando no final de cada vídeo como forma de agradecimento. E se você precisar da assessoria para fazer a sua piscina, vai ser gratuita, tá? Você sendo membro, eu prestei toda a assessoria para você fazer a sua piscina, do começo até o final. Mas esse vídeo aqui, eu garanto para você que já vai ser suficiente para você fazer a sua piscina. E se você tiver interesse em aprofundar mais no assunto de construção de piscina, essa semana que vem agora, ainda no mês de abril de 2025, eu vou estar lançando um curso aí, tá? Um curso para vender para vocês sobre construção de piscina. É o curso Piscina de Alvenaria Passo a Passo. Mas vamos lá para o vídeo. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês o passo a passo da construção de uma piscina de alvenaria. É uma piscina 3 por 5 por 1,40 de profundidade. A primeira coisa que você precisa para fazer a sua piscina de alvenaria é escolher o modelo, é claro, né? Definir quais são os materiais que você vai usar para fazer essa piscina. Se você quer uma piscina mais cara, mais barata, se você vai fazer com revestimento em pastilha ou vai usar um revestimento cerâmico mais em conta, né? Porque dá para fazer com revestimento comum, aquele revestimento que a gente usa tanto para piso de casas quanto para parede de banheiro, parede de cozinha. Então dá sim para fazer uma piscina usando aí materiais mais em conta, tá? Se você não pretende gastar muito dinheiro. Se quiser economizar mais ainda, dá para fazer com acabamento em pintura, por exemplo, que aí você vai economizar na impermeabilização, porque depois do chapisco, do reboco, que é usado o aditivo impermeabilizante, se você for assentar revestimento cerâmico, você precisa de aplicar mais 3 camadas de impermeabilizante flexível antes de aplicar o revestimento cerâmico. Então, se você for usar pintura, você vai dispensar aí esse revestimento flexível, porque a tinta para revestir uma piscina, né, para pintar uma piscina, ela já é impermeabilizante. Ela entra ali nos poros do reboco e já faz o papel de impermeabilizante. Então, economiza muito mesmo, tá? Mas ainda falando aí sobre o início da piscina, né? Você vê nas imagens aí, olha, a gente tá medindo, tá fazendo bastante medição mesmo. Tem que medir muito bem para não sair nada errado, né? A gente mede o tamanho que vai fazer ela, tira o esquadro, faz o alinhamento certinho para não dar trabalho aí depois na hora de assentar o revestimento. Esse aqui no caso a gente vai fazer um revestimento cerâmico. E também para não ficar feio, né? A gente tem que fazer um serviço bem feito, né? Para ter uma boa apresentação também. Porque é um investimento alto, né? No caso essa piscina aqui, ela é muito bem feita, com os melhores materiais.
Então a gente está caprichando aí desde o início, desde a medição, para poder fazer a escavação aí do buraco dessa piscina, tá? E uma coisa muito importante também, a gente falando em escavação, quando você for medir aí para fazer o buraco da piscina, você tem que considerar aí 40 centímetros a mais, no caso se a construção for com tijolo, né? Tijolo cerâmico deitado, que é o nosso caso aqui, que a gente está fazendo essa. Se for bloco, aí vai depender da largura do bloco, mas aqui no caso é com tijolo cerâmico deitado, então se ela é 5 metros de comprimento, a gente tem que fazer a escavação do buraco com 5 metros e 40. E a largura no caso é 3, a gente tem que fazer com 3,40. E da mesma forma é a profundidade. O cliente pediu ela com 1,40 m, né, de profundidade. Então a gente tem que fazer com 1,60 m, porque a gente fez ali o radier dela, o concreto do fundo, com 20 centímetros de espessura. Então isso é muito importante a gente não esquecer, porque senão depois acaba que no final não dá aí o tamanho da piscina que a pessoa pediu, né? A escavação dessa piscina, né, o serviço da escavação, eu resolvi terceirizar, porque nesse dia eu fiz outro serviço, eu estava fazendo a instalação hidráulica de outra piscina, então eu paguei aí, né, para essas duas pessoas fazerem a escavação dessa piscina. E se você vai também fazer uma piscina e quer pagar para furar, eu vou deixar a dica aqui para vocês, olha, de quanto ficou esse serviço de escavação. Teve que ser manual, porque isso aí fica no fundo de um terreno, né? Não dá para entrar máquina, não dava para entrar máquina. Teve que ser feito tudo na pá. Ficou R$ 500, tá? Eles gastaram um dia inteiro e um pedacinho da manhã do outro dia. Teve essa parte aí que tem essa parede que eles não fizeram a escavação, porque tinha que quebrar na marreta, isso aí acabou sobrando para mim. Mas, enfim, se você vai pagar para fazer a escavação de uma piscina, isso aqui é um material leve, tá? É areia, é um material bem arenoso. Então, eles usaram aí só a pá mesmo. E as medidas são essas, 3 por 5 por 1,40 de profundidade. Me custou R$ 500 aí essa escavação. E depois de pronto o buraco da piscina, depois do fundo nivelado, as paredes tudo aprumadinho, é hora de fazer a perfuração das agulhas ou das brocas, né? Algumas pessoas falam agulhas, outras falam brocas, mas é hora de fazer essa perfuração aí. A gente usou aqui, como a terra era bem macia, bastou usar aí uma cavadeira. E qual que é a distância de uma agulha para outra? Vai depender do tipo da piscina que você vai fazer, do tamanho da piscina, vai depender de muitos fatores. Mas assim, o recomendado é 1,5 m de distância uma da outra, né? A no máximo 2 metros, dependendo aí do tamanho da piscina. Para esse tamanho de piscina, para essa profundidade aqui, a gente fez aí cerca de 1,5 m, tá? Às vezes deu um pouquinho mais, 1,60 m, mas é mais ou menos isso aí, 1,5 m de distância uma da outra, tá? A profundidade dessas agulhas aí é a mesma altura da parede da piscina. No caso, se a altura da parede da piscina é 1,40 m, você tem que furar as brocas aí, as agulhas, com 1,40 m de profundidade também, tá? Depois de furar, né, depois de fazer a escavação aí de todas as agulhas, é hora da gente colocar a ferragem e alinhar, né, essa ferragem, alinhar, aprumar e nivelar também, deixar tudo na mesma altura e tudo bem alinhadinho. Para isso a gente usa o nível, né, a mangueira de nível. Pode usar um nível laser também, tá? Mas aqui no caso a gente usou uma mangueira de nível e o prumo e linha também, né, para poder alinhar elas. E você tá vendo aí que a gente tá colocando concreto, não que a gente tá enchendo todas elas, tá? É porque a gente coloca um pouco de concreto para poder deixar elas firmes ali, para ficar na posição que a gente precisa. Então precisa sim colocar um pouco de concreto ali
mais ou menos até a metade do buraco ali das agulhas. Não chega a metade, não. Se colocar ali um terço mais ou menos, você já consegue tirar o nível delas, consegue alinhar e aprumar tudo direitinho, deixar tudo na altura certa. Mas esse procedimento aí é muito importante, tá? Porque se faltar ferragem na altura das paredes, você vai ter que emendar. Então, e aí fica muito complicado. A gente já cortou essa ferragem aí na medida certa, né? No caso, com 2,80 m de altura. Mas como algum buraco às vezes fica um pouquinho mais fundo do que o outro, ou um pouquinho mais raso, a gente tem que deixar elas no nível, tem que nivelar bem. E também precisa de alinhar e aprumar, porque senão aí depois elas podem ficar para dentro ou para fora das paredes, né, dos tijolos. Então isso é muito importante. É um serviço demorado, mas que faz parte aí, né, da construção de uma piscina. Então a gente tem que fazer isso aí, tá? Agora é a hora do momento mais pesado, né, da construção de uma piscina. É hora de fazer o radier dela, de fazer o concreto do fundo. Olha que só nesse concreto do fundo aí a gente gastou 22 sacos de cimento, tá? Lembrando que é uma piscina 3 por 5 e a gente fez aí esse concreto com 20 centímetros de espessura. Então a gente teve que reforçar aí, né, o pessoal, contratamos mais 2 serventes para ajudar a gente. E a medida, qual que é o traço do concreto para fazer o radier de uma piscina? A gente usou aqui, olha, 2 medidas de areia, 3 medidas de brita e 1 medida de cimento. A gente calculou em latas, tá? Só que como é uma quantidade grande, a gente viu quantas pá de material que enche uma lata e calculou aí, né, para poder jogar com a pá dentro da bitoneira, porque senão ia dar muito trabalho, você ficar enchendo lata, depois colocando na bitoneira. Então a gente já sabe quantas pá que dá uma lata. Eu não vou falar aqui para vocês porque existem pás de vários formatos, de vários tamanhos, então não adianta, né? Vai ser de acordo com a pá que você tiver aí, mas se você quiser adiantar o processo, você pode fazer isso, tá? Você vê quantas pás que são suficientes para encher uma lata e calcula ali e joga direto com a pá, tá? Que fica bem mais prático. Mas o importante é isso, que seja 2 de areia média, tá? 3 de brita. A brita tem que ser a brita número 1, não pode ser a brita 0. A brita 0 é muito fina para fazer isso aí, tá? Para fazer esse concreto vai dar menos resistência, então usa a brita 1, não a brita 0. 2 latas de areia, 3 latas de brita e 1 lata de cimento. E não faça o concreto muito mole. Você está vendo aqui que o concreto é bem pastoso, bem firme, tá? Porque a água demais no concreto tira a resistência do concreto. E não precisa de impermeabilizante, tá? No caso aqui a gente tá numa região seca, onde a terra é seca. Se fosse aí no litoral, num terreno brejoso, usaria sim um impermeabilizante, mas aqui é um terreno normal, não precisa de impermeabilizante. É só água mesmo para amolecer o concreto, tá? A gente fez um concreto magro, né, o que a gente chama de concreto magro no fundo, depois colocou a ferragem. A ferragem que a gente usou foi a malha pop e mais alguns vergalhões ali ligando uma coluna na outra, tá? Então a cada coluna ali a gente colocou um vergalhão de 10 milímetros cruzando ali no meio da piscina, tá? Nos dois sentidos, tanto na largura quanto no comprimento dela. E o que a gente está fazendo aqui, olha, é tariscando, a gente chama de tariscar, que é fazer o nivelamento ali da massa, né? Tanto nas laterais quanto no meio, para depois vir espalhando o concreto ali no meio. A gente vai espalhando e ajeitando com a régua ali, né? Aqui a gente voltou um pouquinho, olha, colocando a malha pop aí, tá? Essa malha pop é muito importante. Qualquer ferragem que você vai emendar é muito importante que você deixe ali
trapaçar uma na outra, né? Eu acho que a palavra certa não é trapaçar. Você deixa sobrepor uma na outra ali 50 centímetros, tá? Pelo menos. Não só encosta ali uma ferragem na outra. Você tem que sobrepor pelo menos 50 centímetros. Aqui a gente deixou mais de 50 centímetros, né? Porque por causa do tamanho da piscina. Então deixa ali sobrepor pelo menos 50 centímetros. Essa malha pop também ela precisa passar ali, olha, para dentro da ferragem da viga baldrame, tá? E é muito importante que isso já seja feito tudo junto, tá? Tanto o fundo da piscina quanto a viga baldrame. Tem que ser feito tudo no mesmo dia. No caso, a gente nota ali, olha, que o pedreiro tá colocando a malha pop embaixo da ferragem da viga baldrame. Isso é muito importante, tá? Para não dar nenhum tipo de rachadura aí. Aqui estamos quase terminando, né? Mais um ou dois carrinhos de concreto enche isso aqui. Aqui, olha, a gente já fez a caixaria aí para a viga baldrame. Nem todos os momentos da construção da piscina dá para filmar, porque às vezes é muito corrido, muito esforço, né, que a gente tem que fazer. A correria é grande, às vezes não dá para filmar tudo. Mas a gente fez o concreto do fundo, já logo colocou a caixaria para fazer a viga baldrame. E aqui, como quase toda a parte da viga baldrame ficou encostada nas paredes, a gente não usou tábua em todos os lados de fora da viga baldrame, tá? Só onde ia ficar muito larga aí essa viga, a gente usou tábua por dentro e por fora, mas onde ia ficar os 20 centímetros, a gente usou a tábua só por dentro, tá? Fez a caixaria só por dentro. A gente tá vendo ali que tem um arame amarrando, olha, muitas pessoas se preocupam com isso também, se pode amarrar com arame a caixaria da piscina, pode sim, tá? Porque depois isso aí vai ser chapiscado, vai ser rebocado, vai passar o impermeabilizante, então esse buraquinho aí do arame, né? Porque com o concreto mole ainda, de um dia para o outro a gente consegue tirar esse arame aí, tá? Eu não deixei o arame não. Eu cortei para tirar a caixaria, depois puxei o arame com a turquesa e saiu por completo isso aí. Mas também se deixar em algum lugar a gente esquecer, deixar o arame, não tem problema não. É só cortar ele ali direitinho, amassar qualquer coisa e depois vem o chapisco, o reboco por cima, o impermeabilizante, tampa tudo isso aí, tá? Mas o importante é que faça tanto o fundo da piscina quanto a viga baldrame no mesmo dia. Aí depois, olha, começar o assentamento dos tijolos, né, das paredes. Lembrando que a cada etapa você tem que conferir as medidas, tá? Tanto esquadro quanto prumo, tem que deixar tudo conferido, né? A cada etapa a gente vai conferindo para poder não sair nada errado, tá? Para não dar trabalho depois na finalização da piscina e também para não ficar defeito, não ficar feio, né? O serviço da gente. A massa para assentar esses tijolos aí, olha, 2,5 por 1, tá? Pode ser 2 latas e meia de areia média também, por uma lata de cimento, e não precisa aditivo também impermeabilizante. Às vezes a gente usou o aditivo aí para dar ligas na massa só, mas impermeabilizante não precisa, tá? Aqui a gente tá fazendo a bancada onde vai ficar os 7 bicos de hidromassagem. Não tem prainha, tá? Essa piscina tem um banco ali, né? Uma bancada para a pessoa ficar sentada ali no local dos bicos de hidromassagem. A gente optou por fazer isso aí tudo em alvenaria, né? Tudo em tijolo, essa bancada, mas tudo bem amarrada, com bastante ferragem entre os tijolos e as colunas das paredes, e por cima disso aí, desses tijolos, a gente vai fazer uma viga aí de 20 centímetros também de espessura de concreto, tá? Só que antes de fazer a viga, eu já fiz a encanação, né, para os retornos.
Isso é muito importante também, a gente já deixar todos os canos de espera para a parte de dispositivos, né? Eu já deixei ali no concreto do fundo, deixei os dois canos de espera para os ralos de fundo. Agora aqui nessa altura, olha, é a altura dos retornos, então eu vou fazer já a encanação dos retornos aqui da parede até lá na entrada, né, do local da casa de máquinas, para já ficar tudo embutido aí na parede, para não precisar de furar a parede depois, tá? Isso é muito importante para não dar vazamento ali entre a tubulação e as paredes. Então, a cada etapa da construção das paredes, quando chegar o local dos dispositivos, a gente já deixa os canos chumbados ali para espera. Agora eu vou deixar com vocês aqui, olha, eu vou dar uma acelerada no vídeo, mas vou deixar todo o processo aí dessa encanação aí, dessa hidráulica dos retornos, tá? Para vocês verem como que se faz a encanação dos retornos. Aí depois mais para frente vou deixar para vocês também, vou mostrar como se faz a encanação dos bicos de hidro. Lighten up, take me on your magic river. Tell me all your dreams align. Sign me up and tell me about the people that you know who are trying to feel alive. Life can get hard, so honey, if you need to cry, just come share my pillow and rain, rain, go away. I wanna hear about everything you're ever thinking. You know that I can take the truth. And call me out if you think I'm ever slipping. Maybe I can turn it around. Oh yeah. Baby, if you want us, you know time is on our side. But things are gonna haunt us, we'll just have to put aside. And I'm right here if you just need to cry. Come love, share my pillow and rain, rain, go away. Been some time since you fixed me. I'll never forget your time. I know if I need it, you'll always believe my eyes. Crying on my pillow, rain, rain, go away. Rain, rain, go away. Aqui já está pronta, né, a tubulação aí de espera dos dois retornos, olha.
Nota que a gente usou tudo curva longa, tá? Ao invés de joelho. E aí nesses dois canos que entra para dentro da piscina, olha, a gente deixou sobrando 80 centímetros de cano ali, olha, depois de cada T. Isso é para poder fazer a distribuição da água por igual, tá? O mesmo tanto de água que vai sair num retorno vai sair no outro retorno, com esse tipo de ligação aí, tá? E aqui a gente já tá colocando a ferragem, né, para fazer a viga do meio. Tem que ter uma viga baldrame, uma viga no meio e uma viga de fechamento em cima. Então eu já terminei de fazer a encanação, né, a hidráulica dos retornos. Está na hora de fazer a concretagem aí da viga do meio, que vai em cima dessa ferragem, já vai concretar junto com a ferragem. Nota que a gente dobra todos os ferros ali nas pontas, olha, para ficar bem engastado um no outro, para não ter nenhum tipo de rompimento, nenhum tipo de defeito na estrutura da piscina. Então é muito importante você engastar direitinho ali a ferragem, tá? Dobrar as pontas, se não tiver condições de dobrar, você solda, mas o importante é que engasta ali uma ferragem na outra, tá? Nas emendas ali dos cantos da piscina. E o concreto aqui, olha, é o mesmo que a gente usou para fazer o fundo da piscina, o radier. 2 latas de areia, 3 latas de brita, número 1, e uma lata de cimento, tá? Não precisa também de aditivo impermeabilizante aqui nessa fase, tá? Da piscina, nesse concreto. A gente colocou bastante ferragem aí, olha, nesse banco aí, nessa bancada, para também não dar nenhum tipo de rachadura, tá? Agora só falta encher essa parte aí e já vai ficar pronta aí mais uma etapa da piscina, né? Pra gente fazer as paredes de cima, né? A última parte aí de assentamento de tijolos. Estamos enchendo aí debaixo de chuva, olha, isso aí foi no mês de novembro e dezembro. Então teve muita chuva mesmo durante a construção dessa piscina. Teve uma etapa aí, teve um período que a gente teve que colocar até uma tenda para poder prosseguir com o serviço, porque senão não ia dar. Mas no final deu tudo certo, né? Essa aqui é só mais uma etapa, é a viga do meio da piscina. Aí depois a gente vai levantar o restante das paredes, né? Vai assentar o restante dos tijolos para fazer a viga de fechamento. Tiramos aí a caixaria, olha, da viga do meio da piscina. Ficou muito bom o concreto, olha. Lembrando que isso aí a gente vai fazer uma correção, onde ficou algum buraquinho aí, alguma falha de concreto, a gente vai preencher com a massa, né? Uma massa forte. Depois vai chapiscar, aí depois vai rebocar, depois vem o impermeabilizante flexível para depois assentar o revestimento cerâmico. Então tá aí a viga do meio da piscina. Agora vamos fazer a encanação dos 7 bicos de hidromassagem. Isso aqui é um T, olha, que vem no kit de hidromassagem. A gente tem que ter muita atenção, porque na parte de dentro dele, olha, do lado de dentro da piscina, vai essa conexão aí, olha, que a gente chama que são os canhões, né, da hidromassagem. Então tem que prestar atenção para ver o lado que fica para dentro e o lado que fica para fora. Lembrando que aqueles T's brancos ali, olha, a gente tem que deixar ele cerca de 10 centímetros longe da parede da piscina, porque depois vem o acabamento, vem ali as bordas da piscina, e a partir daquele cano ali, daquele T, vai subir um cano de 20 milímetros, que é para colocar ali, né, o respiro dos bicos de hidromassagem, né? Tem um acabamento ali que a gente tem que colocar, tem que levantar um cano de 20 milímetros e colocar. Então é muito importante que a gente deixe eles tudo bem alinhadinho, cerca de 10 centímetros longe da parede da piscina, porque aí depois vem um acabamento ali, porque senão ele acaba ficando embaixo das bordas da piscina. Então
cerca de 10 centímetros, tá? E aí vai depender do tipo de acabamento que você vai fazer ele nas bordas da piscina. Mas é de 5 a 10 centímetros longe da parede da piscina. O cano que a gente está usando aqui, olha, os canos para fazer a tubulação, tanto dos retornos quanto dos bicos de hidro, é o cano marrom, esse cano de PVC de 50 milímetros. E é importante que a gente escolha aí, né, uma marca boa, porque tem muitos canos que não tem muita resistência, tá? Se você não se preocupar com isso aí, olha, comprar qualquer marca, pode ser que venha cano até rachado. Antes de você fazer a encanação ali, pode ser que você já ache defeito em algum cano, em alguma conexão. Então tem que prestar atenção nisso aí também. Mas de preferência escolher marca boa. A cola tem que ser cola para água quente, tá? Aqui no caso eu estou usando cola para água quente, porque vai ter aquecimento nessa piscina e ela é mais resistente. Essa tubulação vai ficar aí embaixo da terra. Vamos compactar a terra que vai aí por cima dessa tubulação, então é importante que seja tudo da melhor qualidade, tá?
aí então, olha, a tubulação, né, dos bicos de hidro, eu tive que cortar, dividir em 3 partes aí essa tubulação para retirar ela, para a gente poder adiantar alguns processos aí da construção dessa piscina, porque período muito chuvoso e então tinha algumas coisas atrapalhando, como o aterro ali no entorno da piscina. Então eu retirei a tubulação de espera ali dos bicos de hidromassagem para poder concretar logo, né, a viga de fechamento, para essa viga secar ali uns 2 dias para a gente poder concluir o aterro no entorno da piscina, que estava dando problema, porque não era só a piscina que estava sendo construída, tinha a piscina e outras construções lá, estava fazendo uma edícula e mais uns calçamentos ali ao redor, então a gente tinha que agilizar o serviço. A gente parou com a encanação, né, da hidromassagem, tiramos ela fora para poder concluir aí a concretagem, né, da viga de fechamento da piscina, para logo depois fazer o aterro. A gente fez o aterro depois ali no entorno da piscina, compactou ele para depois prosseguir com a encanação da hidromassagem, tá? Então a gente teve que retirar, mas assim, não sofreu nenhuma perca ali na qualidade do serviço, porque depois foi só colocar uma luva ali em cada lugar que a gente cortou, né? A gente usou 2 luvas ali e deixou tudo pronto de novo. Mas foi interessante a gente tirar, porque teve que compactar ali com aquele compactador que a gente chama de sapo, né? Sapinho. Então poderia quebrar a nossa tubulação ali da hidromassagem, porque vai bastante cano, bastante conexão. Então a gente achou mais prudente retirar essa tubulação aí da hidromassagem para fazer o aterro, compactar bem o aterro. Em algum momento desse vídeo eu falei, olha, que não pode ficar falha de massa nem de concreto nas paredes da piscina, olha. Isso porque a gente vai chapiscar usando o Bianco. O Bianco vai deixar a massa do chapisco emborrachada e impermeável, tá? Então a nossa impermeabilização começa desde o chapisco. Então não pode ter nenhuma falha, né, de massa nem de concreto nas paredes, porque senão vai dar falha aí, né, no segmento do chapisco. Esses tijolos aqui, olha, em algum momento teve que ficar algum com os buracos aí, né, para dentro da piscina. A gente vai tapar isso aí também com massa para poder fazer o chapisco da piscina, porque não faz sentido fazer um chapisco e ficar os buracos, aí não vai assim concluir a impermeabilização, né? O chapisco não vai ficar impermeável. Da maneira que a gente faz o chapisco aqui na piscina, olha, só o chapisco já deixa a piscina impermeável, viu? Eu garanto isso aí, que do jeito que a gente faz, olha, aqui a gente já tá tapando todos os buraquinhos, né? Todas as falhas de massa e de concreto que tem na piscina. A gente fez uma massa bem forte com impermeabilizante, tá? Com impermeabilizante Vedacity, e tá tapando aí, olha, todas as falhas que tem no assentamento dos tijolos, na concretagem. Então a gente está deixando as paredes bem lisinha mesmo, olha, sem nenhuma falha, para poder vir com chapisco, tá? E eu falo assim que depois de chapiscada, você já pode fazer o teste de estanqueidade na piscina, que não vai vazar não, tá? Mas agora a próxima fase é o chapisco. E tá aí, olha, já a gente aplicando o chapisco, né? A massa para esse chapisco, olha, presta bem atenção, que isso é muito importante, tá? São 2 medidas de areia para 1 medida de cimento. E para diluir isso aí, olha, são 2 medidas de água para 1 medida de Bianco. Então a massa é 2 por 1. 2 medidas de areia para 1 medida de cimento. E 2 medidas de água para 1 medida de Bianco. Essa técnica aí para chapiscar com essa vassoura, olha, é muito boa, porque é muito rápido mesmo, tá? Com poucos minutos a gente consegue chapiscar essas 4 paredes aí da piscina. Então é bem rápido e bem eficiente, fica toda chapiscada.
olha aí, a gente teve que tirar a tubulação que eu falei anteriormente, olha, para poder fazer esse serviço aí, olha, do aterro, né, e da compactação do aterro, para poder não abalar ali a tubulação dos bicos de hidromassagem. Aqui a gente já aproveitou, já furou o buraco da casa de máquina, olha, próximo aí aos ralos de fundo da piscina, ficou bem próximo, cerca de 1 metro longe aí dos ralos de fundo. Tá aí, né, a casa de máquina, olha, já pronta, né? Fizemos a casa de máquina, deixamos os canos de espera, olha. O que eu marquei ali de vermelho são os ralos de fundo, o bocal de aspiração, e os outros aí é retorno, hidromassagem, e também já tem a tubulação dos LEDs, aqueles canos lá de 25 milímetros dos LEDs, e os de 50 milímetros são da hidráulica. Esse azul aqui é o que vai para o aquecimento, olha. E aqui, olha, já secou o chapisco, a gente vai chumbar os canos, tá? Porque não deu da gente deixar eles chumbados já no assentamento dos tijolos devido ao aterro ali que a gente ia ter que compactar, olha. Mas a gente chumbou eles primeiro do lado de fora, desse mesmo jeito aí, olha. Apertando bem a massa para ficar bem, assim, bem densa, né? Bem compactada, para não dar nenhum tipo de vazamento, olha. E ficou tudo certo, não vazou não. Esses canos que a gente tá vendo aí de 50 milímetros são os canos de espera para os bicos de hidromassagem. Embaixo desse cano aí, ó, a gente tá vendo um cano de 25 dos LEDs, tá? A gente deixou toda a tubulação também já dos LEDs passada. Para os LEDs pode ser o tubo de 25, pode ser o de 50, pode ser o de 20, mas eu gosto de usar o de 25, tá? O de 50 é exagerado, é desperdício. O de 20 fica fino, fica difícil para passar a fiação. O de 25 já é adequado, tá? Olha só, a gente tá chumbando aí toda a tubulação, né, da hidromassagem que a gente não havia deixado antes aí nas paredes, devido ao aterro que a gente tinha que fazer e a compactação aí desse aterro, que poderia danificar a tubulação da gente, né? Tem muitas conexões, então poderia não aguentar aí a compactação da terra. Aqui, olha, a gente tá dando a segunda demão do chapisco, tá? Porque, igual eu falei, a gente dando 2 demãos de chapisco, antes preparando bem as paredes, pode já encher essa piscina de água aí que não vai vazar não, tá? Mas a gente vai fazer todas as outras fases, né, da construção da piscina. Depois desse chapisco aí, a gente vai esperar secar um dia e vem com o reboco. Olha aí, com essa vassoura fica muito fácil mesmo de aplicar o chapisco, né? A gente nota que não fica nem um buraquinho nas paredes, olha. E esse mesmo chapisco a gente espalhou no piso da piscina também, tá? Em cima do concreto aí do fundo da piscina. Porque depois de chapisco vem o piso de regularização junto com o reboco. E aqui nós começamos o reboco da nossa piscina. Isso que vocês estão vendo aqui, olha, a gente chama de tarisca. É onde a gente faz o prumo das paredes, tá? A gente bate uma massa em cima, coloca um pedaço de cerâmica aí, né, de revestimento, e coloca o prumo para ver embaixo da parede, lá próximo do concreto do fundo da piscina, o prumo que vai dar. Aí bate outra massa e apruma a parede. Então aqui a parede está toda aprumada, né, pronta para receber aí o reboco.
Aqui, olha, a gente já fez aquelas faixas de reboco ali, olha, que é para ela endurecer. Essas faixas de reboco, elas seguem o prumo. A gente espera puxar um pouco, né, para elas ficarem secas o suficiente para poder passar a régua ali, né, na massa que a gente bateu ali na parede, olha. Então a gente primeiro faz aquelas faixas ali, aprumadas, depois preenche toda a extensão, né, das paredes com a massa do reboco. E aí depois passa a régua. Essa massa do reboco, olha, é 3 por 1, tá? 3 latas de areia média, uma lata de cimento e a gente coloca nessa fase aí o aditivo também, tá? A gente coloca o impermeabilizante da Veda City. É claro que existem várias marcas, né? Cada região é mais fácil de você encontrar uma marca, mas aqui para nós a gente usa o Veda City. Então a gente fez essa massa do reboco aí 3 por 1, 3 de areia média, 1 de cimento e 1 litro de impermeabilizante Veda City também, tá? Mas depois desse reboco aí, depois de tudo pronto, olha, a gente vai esperar puxar. Tivemos que colocar uma tenda aí, olha, porque estava chovendo bastante, mas puxou direitinho, levou praticamente o dia inteiro. Mas puxou, a gente pôde passar a régua aí e depois desempolar com a desempoladeira de madeira, tá? Ou de madeira ou de plástico, mas é muito importante passar uma desempenadeira aí de madeira ou de plástico, porque isso vai ajudar na densidade aí, né, desse reboco. Então, se você passar só a régua, ele vai ficar áspero, vai ficar bom para receber a cerâmica, mas se você passar a desempoladeira também, vai ficar melhor, que você vai estar compactando a massa do reboco. Então, ele fica bem melhor, bem mais impermeável se você desempolar ele, tá? E depois, olha, do reboco seco, a gente esperou secar aí por 3 dias. Estamos tirando aí as rebarbas, né, das massas que caem, para poder fazer a aplicação do impermeabilizante, né? A gente vai passar 3 demãos de impermeabilizante, que é a argamassa polimétrica, né, que a gente fala. Aqui no caso eu uso o Veda Top Flex. Tem, é claro, várias outras marcas, mas é o que tem aqui para mim, o que é mais fácil de comprar é o Veda Top Flex. E é o que eu confio mais também, é esse. Então estamos dando um trato aí nas paredes, no fundo da piscina também, para poder aplicar o impermeabilizante. E o que eu uso é esse aqui, olha, Veda Top Flex da Veda City. Ele vem com 13,5 kg na caixa e rende 6 metros, tá? Só que esse rendimento aí dá muito mais. O fabricante fala que esse rendimento 6 metros, mas ele rende mais ou menos aí o dobro disso, tá? A gente usa aí uma brocha, um pincel para aplicar e faz a diluição aí em um balde, tá? Com água. É importante que você coloque um pouco de água primeiro, tá? Antes de colocar ali a massa polimétrica, né, do impermeabilizante, para não grudar no fundo da lata. Então primeiro a gente coloca ali uns 2 litros d'água, depois despeja a massa. É interessante você usar uma máscara, tá, para não respirar aí esse produto. Mas no caso aqui eu não tinha uma máscara, eu não usei. Mas deu tudo certo, é só a gente afastar um pouco ali, né, o rosto do pó que levanta, olha, sai de perto, que dá tudo certo. A hora que a poeira baixar, a gente vai e mistura. Para misturar, a gente pode usar um pedaço de pau. Aqui no caso eu estou usando um pedaço de cano de 32 milímetros, que é bem resistente. E faz a mistura aí, tá? Até dar a consistência certa. Vai adicionando água aí até dar a consistência certa. Não podemos esquecer de adicionar aquele pozinho de fibra que vem junto, tá? E se preferir, pode usar um misturador elétrico também, tá?
Aqui no caso eu coloquei um misturador de tinta na furadeira e fiz a mistura aí com a furadeira, que é mais prático, né? A gente faz menos esforço e a mistura fica mais homogênea, então fica melhor. O importante é misturar bem, deixar bem homogêneo a massa polimétrica, a água e aquele pozinho lá que é uma fibra, tá? Que lá vai fazer toda a diferença ali na impermeabilização da piscina. Aquela fibra ali, ela não deixa dar rachaduras, tá? Dá mais resistência para o seu impermeabilizante flexível. Então a gente tá fazendo aí, olha, a mistura com a furadeira. Demora um pouco, tá? Porque tem que ficar bem homogêneo mesmo para a gente ter ali um bom rendimento, né? Um bom desempenho do produto. Porque não adianta a gente comprar um produto aí do melhor que tem no mercado, mas não fazer uma preparação certa. Aí depois, olha, é só aplicar ali. Tem que ser nas 3 posições, tá? Primeiro você aplica na horizontal, aí espera secar ali por cerca de 3 horas, já são suficientes. Espera ali de 3 a 5 horas e aí aplica mais uma demão na posição contrária, que no caso eu estou fazendo na horizontal, e a próxima tem que fazer na vertical. Aí espera secar de novo mais de 3 a 5 horas, conforme tiver o clima aí, né, o calor. E aí depois vem com a terceira demão na outra posição, tá? Depois que a gente termina a impermeabilização, né, depois que termina de aplicar as 3 demãos do impermeabilizante, a gente espera a cura dele de 3 a 5 dias, tá? Aí vai depender muito do fabricante, vai depender da marca do impermeabilizante, mas é de 3 a 5 dias. Esse Vedatop Flex eu espero 3 dias só. Aí é hora de assentar o revestimento cerâmico, né? Olha aqui, a gente está assentando aqui uma pastilha, o tamanho dela é 10 por 10, vem 9 peças grudadas em uma na outra, né? Vem uma seção aí de 9 peças. A argamassa que a gente está usando é a argamassa AC3, ela é própria para piscina. Tem a argamassa branca, né? E tem ela cinza. No caso aqui eu estou usando a cinza, viu? A gente está usando aí, olha, esse pedaço de madeira aí, né? Essa como régua para poder nivelar direitinho elas, para não ficar nenhuma ondulação entre pastilhas, porque elas são pequenininhas, né? Se não usar esse tipo de ferramenta aí, pode dar alguma ondulação aí no fundo da piscina. E vocês notam que a gente está aplicando a argamassa só no fundo da piscina, no fundo e na parede, né? Quando for nas paredes, não está aplicando a argamassa na peça, no revestimento cerâmico, porque ele é muito pequeno, é 10 por 10, e ele ainda vem pregado um no outro ali, né? Vem 9 pregado um no outro, então isso dificulta muito aplicar argamassa no revestimento. Então, para evitar de ficar sem argamassa em algum lugar, a gente está aplicando uma camada bem generosa de argamassa, um pouco menos de 1 centímetro, tá? Cerca de mais de meio centímetro de argamassa, quase 1 centímetro de argamassa que a gente está usando aí, olha. Mas não está ficando, nem onde passa ali a desempoladeira dentada ali no sinal dos dentes, não está ficando também sem argamassa. Toda a piscina foi assim, a gente seguiu aquele processo de impermeabilização, mas essa etapa aqui da argamassa também, do assentamento do revestimento cerâmica, essa argamassa aqui, olha, a C3 própria para a piscina, que a gente está usando, ajuda muito também na impermeabilização, tá? Se por acaso tivesse ficado alguma falha ali na impermeabilização, o processo de assentamento aí do revestimento cerâmico já, assim, conteria qualquer falha na impermeabilização que tivesse, porque essa argamassa é muito boa. A gente usou as duas, aquela outra que eu mostrei ali atrás e depois essa quartzolite, tá? Mas é tudo argamassa C3 cinza. Então essa argamassa contribui muito mesmo também no processo de impermeabilização.
Agora a gente está sentando aí nas paredes, ó, é muito importante tirar o nível, tá? Para não dar nenhuma diferença aí no assentamento dos revestimentos. Então, essa questão de nível, de prumo também, de alinhamento é muito importante, tá? Porque piscina é uma coisa que a pessoa gasta muito para fazer e é uma coisa que vai durar para sempre, né? Uma piscina de alvenaria, ela dura para sempre. Então, o quanto a gente puder caprichar aí no assentamento do revestimento cerâmico é bom, tá? Olha, uma coisa que eu não recomendo para ninguém é colocar prego aí na parede para fazer o alinhamento, tá? Isso aí mata a impermeabilização. Eu virei as costas um pouquinho, o pedreiro fez isso aí, mas o que eu fiz? Eu coloquei um pouco de impermeabilizante, né, do Bianco na argamassa e tapei aquele buraquinho lá que o pedreiro fez com o prego, mas a gente não faz isso, tá? Se você não tiver duas pessoas para segurar a linha ali, para você alinhar, não faça isso jamais. Não prega um prego ali, não bate um prego na parede da piscina depois de impermeabilizada. Antes de impermeabilizar, tudo bem, que depois você tapa aquele buraco com massa, passa o impermeabilizante por cima, tudo bem, né? Mas depois de feita a impermeabilização, não faça isso não, tá bom? Aquilo ali a gente corrigiu com argamassa e Bianco, mas é uma coisa totalmente errada. Outra coisa também, olha, toda sobra de argamassa que ficar ali, olha, entre um revestimento cerâmico e outro, você procura tirar aquele excesso ali de argamassa enquanto ela tá mole, porque depois de duro, aí complica mais para tirar, tá? Então ali enquanto tá mole, ali no mesmo dia, você procura ir com o próprio espaçador, você consegue retirar enquanto ela tá mole. Agora depois que endurecer, aí você vai ter que usar uma ferramenta, né, de ferro para tirar aquilo ali e pode danificar o revestimento cerâmico. Então é muito importante você vir tirando todo excesso de argamassa entre uma cerâmica e outra, tá? Porque no caso ali a gente colocou muita argamassa, uma camada grossa de argamassa, porque não dava para colocar a argamassa tanto na parede quanto no revestimento. Então a gente colocou só na parede, só no fundo, aí ela acaba que sobe um pouquinho ali, né, que dá um excesso. Mas é só retirar, porque aí na hora de rejuntar não dá trabalho nenhum, tá? Depois de terminar o assentamento do revestimento cerâmico, você espera ali o que o fabricante indicar, tá, da argamassa, se é 24 horas, se é 42 horas, 72 horas, cada marca, cada tipo de argamassa tem um tempo de cura diferente. Essa aqui no caso é só 24 horas. Então você espera ali 24 horas e aí a gente já vai rejuntar. A gente usou esse rejunte aqui, tá, o rejunte epóxi. Ele vem dividido em 3 partes, tá? Vem dentro desse baldinho aí, olha, que a gente já usa esse balde para fazer a diluição do produto. Vem o pó, que é uma parte, e aí vem mais 2 partes líquidas, que é a resina e o catalisador, tá? O catalisador, no caso, é esse amarelo e a resina é a transparente. Aí depois a gente vai juntar isso aí, vai fazer uma mistura bem homogênea mesmo, é muito importante que fique bem misturado mesmo. E vai aplicar aí esse rejunte. Esse rejunte ele é difícil de ser aplicado, não é fácil, tá, aplicar esse rejunte, é muito chato mesmo para aplicar ele, mas é o melhor que tem para você rejuntar uma piscina. Você usando esse rejunte aí epóxi, você vai rejuntar a sua piscina uma vez só e nunca mais vai se preocupar com questão de rejunte. Ele não dá fungos, né, não dá mofo, não mancha. Então, você aplicou esse rejunte aqui, olha, vai ter um trabalho danado, mas é uma vez só. Aí, vai ter, assim, uma dificuldade na hora de aplicar, mas depois não vai passar, né, por nenhuma dificuldade de ter que trocar rejunte. Mas existe outros rejuntes para piscina também. Esse aqui dura 10, 20, 30 anos, tranquilamente. Esse epóxi. Agora, se você aplicar um outro à base de água, né, que você vai misturar ele com água, vai diluir na água, ele dura menos. É um rejunte aí para 5, 6 anos. Você já vai ter que substituir ele, tá? Dar uma renovada nele.
Olha só, para aplicar, você pode usar uma espátula de plástico, mas eu prefiro usar essa espátula aqui feita. Essa aqui eu mesmo faço, olha, com sandália, né, com chinela havaiana. Assim, eu acho que a maioria dos pedreiros usa essa daí, né? Mas tem a espátula para a gente comprar na loja de materiais de construção. Só que eu prefiro essa daí, que a gente aproveita mais o rejunte. Esse rejunte, a partir do momento que a gente faz a mistura dele ali, tem poucos minutos para a gente aplicar ele, tá? Você não vai, por exemplo, diluir ali, fazer uma mistura do rejunte em grande quantidade, faz só um potinho daquele, porque se você fizer cedo, por exemplo, para usar depois do almoço, ele já endureceu, você já perde tudo. Então, depois que você mistura ali as três partes dele, né, a parte sólida com a resina e o catalisador, você tem ali 15, 20 minutos para poder aplicar aquela quantidade ali, porque ele já endurece. E aí, logo que você aplicar, você já tem que vir com um pano, né, ou uma espuma, uma esponja fazendo umedecida, né? Claro, o pano umedecido, a esponja umedecida também, fazendo a limpeza. Na hidráulica dessa piscina a gente vai usar duas bombas, tá? Da Jacuzzi, é uma marca muito boa essa marca Jacuzzi, uma das melhores marcas que tem aí, né, no mercado. Uma bomba é de 1/3 de CV, que vai mandar água ali pro filtro e pros retornos, tá? Essa piscina não tem cascata, é só retorno, aquecimento e os bicos de hidro. Aí para os bicos de hidro é aquele outro motor ali de 1 CV. O filtro, olha, o filtro tem capacidade para filtrar 50.000 litros de água. É o dobro da capacidade aí, né, dessa piscina. E aqui está a hidráulica dela dentro da casa de máquinas. A gente começou a fazer aí tudo com tubo de 50 milímetros. Esses tubos que a gente vê de 25 é das lâmpadas de LED, tá? A hidráulica mesmo é tudo com tubo de 50. A gente está usando cola para água quente, porque vai ter aquecimento, vai ser placa solar, vai ficar em cima da casa. Aqui no caso eu estou instalando um sensor de temperatura. São 2 sensores desse aí, olha. O sensor é aquela pecinha preta que está ali no chão, olha. Eu vou instalar um dentro da casa de máquinas, que é para detectar, no caso, a água fria ali do fundo da piscina, né? Que vem dos ralos de fundo. Esse sensor aí, olha, a gente vai deixar ele dentro da casa de máquinas. E aí vai um outro sensor desse lá nas placas, né, de aquecimento, em cima da casa, que é para detectar a temperatura da água quente. Então, esses 2 sensores aí, eles se comunicam entre si, vai ali para a central, né, do sistema de aquecimento, e é o que vai fazer acionar a bomba ou parar a bomba, de acordo com a temperatura atingida. É muito importante que a gente use esses registros aí com união, olha, que quando precisar de fazer alguma manutenção, não precisa de serrar cano, a gente só solta ali, né, as luvas de união e pode retirar um motor, pode retirar o filtro, sem precisar de serrar cano para depois ficar emendando. Olha lá, olha, o sensor de temperatura vai ficar dentro da tubulação que vem dos ralos de fundo da piscina. Eu vou entrar ali dentro da casa de máquinas agora para instalar ele, olha. Sempre usando a cola para água quente, tá? Essa cola ela é bem cara, tem um preço bem elevado. Aqui na minha região ela está custando entre 60 a 90 reais um tubo desse aí, olha, um potinho desse de cola. No caso, eu gastei 3 potes desse nessa piscina. Mas vale muito a pena a gente usar, né, um material de melhor qualidade, que depois não vai ter problema nenhum. Então está instalado aí um sensor de temperatura, né, para detectar água fria que vem lá dos ralos de fundo da piscina. Já deixei o registro lá, olha. Outra parte do aquecimento que eu estou montando aqui, no caso, é a válvula quebra-vácuo. Essa válvula é muito importante também, ela vai lá em cima nas placas, né, nas placas de aquecimento.
porque esse tipo de aquecedor aí, olha, com placa solar, ela produz muito vapor dentro ali das placas, dentro da tubulação. Então tem que ter essa válvula quebra-vácuo aí para tirar o vapor, para não dar entrada de ar na tubulação, tá? Então é muito importante. A gente vai fazer um cavalete aqui, olha. Estou fazendo com a tubulação de 32 milímetros, tá? A gente sai com ela ali da casa de máquinas de 50 milímetros e sobe lá para cima da casa com um cano de 32 milímetros. Porque não são muitas placas solares, então não exige muita água, né? O tubo de 32 milímetros é suficiente e também a casa é muito alta, essa água vai ter que subir muito. Então a gente optou por não usar o tubo de 50 milímetros no sistema de aquecimento solar. A gente vai usar 32 milímetros, que inclusive é indicado pelo fabricante, né, das placas solar para usar de 32 ou de 40 milímetros, dependendo da altura que for colocar essas placas e da quantidade de placas. Aqui no caso, a gente precisa só 32 milímetros. Eu estou fazendo aqui o cavalete da válvula quebra-vácuo. Depois a gente vai mostrar ele pronto aqui. E aqui está, olha, o cavalete pronto com a válvula quebra-vácuo. É só a gente montar lá em cima da casa, no final, tá, do sistema de aquecimento. Aqui a casa de máquina já quase concluída, né, a instalação da casa de máquina. As bombas já estão ligadas ali, olha. Elas são independentes, tá? Essas duas bombas, uma vai mandar para o sistema de filtragem e aquecimento e a outra, mais potente, vai mandar só para os bicos de hidromassagem. Essa de 1 CV vai só para os bicos de hidromassagem. E aqui eu já estou montando os ralos de fundo, né, lá dentro da piscina. Esses ralos de fundo, eles são de sobrepor, é muito fácil de instalar, eles encaixam dentro do tubo de 50 milímetros. Eu usei um pouquinho de vaselina ali para facilitar a colocação, né, do ralo de fundo lá dentro do tubo de 50 milímetros. Mas lembrando que a gente não pode passar cola não, tá? No máximo a gente passa ali uma vaselina ou um detergente também. Aqui são os retornos, olha. São 2 retornos. Eu instalei eles do lado oposto ali dos ralos de fundo. Sempre os retornos têm que ficar do lado oposto, tá? Dos ralos de fundo. Tem muita gente que bate esses acabamentos aí, né, assim, sem nada. Não coloca vaselina, não coloca um detergente, bate com aquele martelo de borracha. Mas eu prefiro colocar um pouquinho de vaselina e colocar eles lá, fixar eles na parede só com a mão, sem precisar de bater com alguma ferramenta. E se a gente não precisa preocupar que não vai dar vazamento nenhum, tá? Então, se a gente colocar um pouquinho de vaselina aí, olha, nessas peças aí, é só empurrar com a mão que vai tranquilo. Esse aqui é o outro bocal de aspiração. Sempre bom tirar alguma rebarba que tiver ali, que facilita, né, na hora de encaixar os dispositivos. Mas nem precisa de ferramenta, olha. Aqui são os bicos de hidromassagem, né? Esse aqui as pessoas chamam de canhão de hidromassagem. Tem um T branco que a gente deixou instalado do lado de fora da piscina. E agora a gente vai colocar esse pedaço de cano de 25 aí com adaptador RL na ponta dele, olha. E na outra ponta a gente vai colocar uma luva RL para poder receber ali os canhãozinhos da hidromassagem.
Tem que ser muito bem feita essa instalação, tá? Eu fiz usando os melhores materiais, usando a melhor cola que tem, os tubos da melhor marca, porque o motor é potente, né? De 1 CV, vai ser exclusivo só para os 7 bicos de hidromassagem, então tem que ser uma tubulação muito bem feita para não dar vazamentos. Vamos terminar de concluir aí a instalação desse bico de hidro, aí vamos partir para uma nova etapa aí da piscina de alvenaria. Aqui a gente já está finalizando a piscina, né? Estamos colocando o revestimento ali nas bordas dela. Esse revestimento, olha, você pode usar mármore, pode usar revestimento cerâmico mesmo, você pode pôr um piso antiderrapante ali, mas aqui o dono optou por colocar essas pedras brancas aí, olha, é a pedra São Tomé. Ela é muito boa, ela não aquece, né? Ela não absorve o calor do sol. E então isso assim agrada muito para colocar ali na borda da piscina, que se a pessoa quiser sentar em cima ali nas bordas da piscina, a pedra, além dela ser antiderrapante, ela também não aquece, tá? Ela não esquenta com o calor do sol. Tem assim um aspecto bem bonito mesmo. É um dos acabamentos mais indicados, mais usado aí para borda de piscina. A gente usou a argamassa AC3 também, tem que colocar bastante argamassa, tá? Tirar as sobras, é claro, mas tem que colocar bastante, não pode deixar nenhuma falha de argamassa ali entre as pedras e a borda da piscina, porque senão depois a pessoa vai pisar, vai apoiar ali em cima e elas acabam quebrando, né? Então não pode ficar espaço ali sem argamassa. Aqui a gente está fazendo a finalização ali da instalação dos LEDs da piscina. Essa parte elétrica eu prefiro não fazer. Eu contratei 2 eletricistas para fazer essa parte dos LEDs, tá? Porque, assim, parte elétrica é uma coisa que exige muita responsabilidade. Então eu falo assim, cada um na sua área, tá? Eu não sou eletricista, então eu prefiro não fazer a parte elétrica. E aqui eu tô lixando essas bordas ali dos bancos, né? Ali onde a pessoa vai ficar sentada para receber ali a hidromassagem, né? Então a gente não pode deixar que fique nenhuma rebarba ali, porque a gente nesse caso aqui, olha, nós tivemos que cortar. Teve um recorte ali no revestimento cerâmico, nas pastilhas, nesse local que eu estou lixando. Então isso ali acabava ficando contundente, né? Acabava podendo cortar alguma pessoa. Então eu usei 2 tipos de lixa. Eu usei uma lixa mais grossa no começo, a lixa 80, e depois, para ficar bem lisinho mesmo, eu usei a lixa 200 no final, na finalização. Então ficou bem arredondado ali, não tem perigo nenhum da pessoa se cortar ali, se ferir. Essa foi assim a finalização da piscina, era o que estava faltando ali para ficar 100%. A gente já tinha colocado água nela para testar, né? Não deu nenhum vazamento, graças a Deus. E o dono da piscina não quis que tirasse toda a água, por isso que eu estou fazendo esse serviço ali, meio arriscado com água na piscina, né? Mas estou prestando bastante atenção, porque se cair ali dentro com essa furadeira aí, como diz o outro, é caixão em vela preta, né? Não tem saída. Mas deu tudo certo, graças a Deus. Tirei as rebarbas ali, né? Ficou tudo arredondado e a piscina ficou pronta para uso. Ficou muito boa mesmo essa piscina, tá? É uma piscina 3,5 por 5 por 1,40 de profundidade, com 7 bicos de hidromassagem, lâmpada de LED, aquecimento, ficou 100% a piscina, tá?